O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. E por falar em sistemas planetários, um trio de pesquisadores explorou uma ideia arrojada em um artigo publicado de forma antecipada online no periódico Astrobiology. Eles especulam sobre a existência de mundos superhabitáveis, ou seja, planetas que sejam ainda mais propícios para a vida do que o nosso. O artigo tem como autores Dirk Scusi-Makuk, René Heller e Edward Guinan e se baseia, em essência, no princípio copernicano, a noção de que a Terra é apenas mais um planeta no universo, não representativo de uma classe especial, mas típico de outros mundos como ela. Assim, sendo a Terra potencialmente medíocre, tanto podemos ter mundos menos habitáveis que ela, como de fato temos aos montes no nosso sistema solar, como em tese também podemos ter mundos mais habitáveis, ou seja, mais favoráveis à vida que a própria Terra. Essa é uma ideia em que René Heller, um dos autores, tem trabalhado há algum tempo já. Ele nota, por exemplo, que a diversidade biológica é maior em arquipélagos do que em vastos territórios continentais, e extrapola que um planeta com mais ilhas e menos continentes que o nosso poderia ter mais biodiversidade. O mesmo se aplica a outros critérios, como taxa de gravidade, nível de radiação, etc. Óbvio que conhecemos muito pouco dos exoplanetas até agora descobertos para investigarmos a fundo todos esses critérios. Ainda assim, o trio de cientistas faz um palpite informado de quais seriam os 24 maiores candidatos conhecidos a ser um planeta superhabitável. A lista saiu junto com seu artigo no Astrobiology. Cássio, o que você achou dessa pesquisa altamente especulativa, né? Mas uma ideia interessante, né? É um exercício, né, interessante, divertido até de se ler, quer dizer, divertido não no sentido engraçado, mas agradável de se ler, porque eu já gostei logo no começo que ele fala, ele cita, né, o fato da gente ter até agora essas condições de vida, de planeta habitável, ainda com aquela ideia antropocêntrica e geocêntrica, né, que a cosmologia tirou isso faz tempo, e o próprio astronomia, né, tirou, jogando lá o sistema copernicano para o heliocentrismo. E então eu gostei dessa premissa, então realmente começam a ver quais são as possibilidades, tanto do ponto de vista do planeta, quanto do ponto de vista da estrela hospedeira, né? E chegam aí às conclusões de quais são as estrelas mais promissoras junto com os planetas mais promissores, ou melhor, as condições, né, mais promissoras em planetas e em estrelas. Para minha surpresa, eles colocam como a Nanska, né, a estrela mais promissora, elencam vários motivos. Na minha concepção era até a estrela solar, né, do tipo solar, como os Anãs G, mas o que eles colocam é que levou uma escala de tempo muito grande, comparada com o tempo de vida da estrela, para que houvesse vida e vida tecnológica, né? Como aqui na Terra, que levou 4,5 bilhões de anos, e isso já é uma fração significativa, é quase metade do tempo de vida da estrela. Então, não seria assim tão promissor, né? Por isso é super habitável nesse sentido. E as anãs vermelhas, as anãs K, que é o próximo tipo espectral, então ligeiramente mais frias, ligeiramente mais avermelhadas, teriam essas condições sem ter todas aquelas tempestades magnéticas que as anãs M têm, né? Que aí realmente a coisa fica mais complicada. E aí achei bacana esse resultado em particular. E eles também chegam àquela conclusão que já debatemos com outro contexto, né? Desse aquecimento e o aquecimento global como um todo. Temperaturas 5 graus, entre 5 e 10 graus maiores do que a temperatura típica na Terra, favorecem em muito a proliferação da vida. Mas é aquilo, né? Mas não da nossa, né? É isso. Não da nossa. Não da nossa. Bactérias, insetos principalmente, são os que mais favorecem clima tropical. Pega, né, um metro quadrado de solo amazônico e 1 metro quadrado de solo antártico para você ver a diversidade de vida, né? E é naquele naquele metro quadrado de solo amazônico, você vai achar mais espécies, mais indivíduos, né, mais organismos vivos
do que jamais existiram na Terra de seres humanos em toda a história do nosso planeta. Ou seja, nós somos uma ponta, né, de uma agulha, e se continuar nessa pegada, a gente só vai favorecer os outros bichos que vão engolir a gente, né? Seja por pandemia, seja por predação, qualquer outro tipo de coisa. Mas, então, voltando agora, depois da viajada, realmente um trabalho bem legal. Gostei muito, vou depois tirar uma cópia para ler com calma, que, bem ou mal, eu não consigo ler as coisas no computador com a devida atenção. Não, e eu acho muito legal isso, porque realmente, às vezes a gente tem a impressão, quando a gente fala de mudança climática, que é uma questão de salvar o planeta. Não, o planeta está aqui há 4 bilhões e meio, vai continuar. Nós estamos falando de salvar o nosso próprio rabo, né? E claro, das criaturas que estão vivas hoje, porque nós estamos adaptados a essa faixa de temperaturas. Se você joga 5 graus para cima, você quebra as pernas não só da gente, mas do urso polar e de mais um monte de bicho que está se extinguindo em massa por aí. Mas eventualmente a biosfera se recupera, como se recuperou depois do impacto que matou os dinossauros. Diga-se de passagem, na época dos dinossauros você tinha uma pujança muito maior vegetal, por exemplo, e de insetos, e nós estamos falando de uma época em que a Terra era mais quente, de fato, você não tinha gelo nos polos, etc e tal. Então assim, não é que a vida não vai sobreviver à mudança climática, somos nós que não vamos, ou se vamos com muita dificuldade. Nem chegou o verão ainda, eu já não estou sobrevivendo, eu não sei o que vai ser da gente, e eu fico pensando assim, e daqui 20, 30 anos, né? A brincadeira não é pequena, porque assim, a gente fala, e é outra coisa que também as pessoas não pensam muito, fala assim, uma variação de 2 graus a mais na média da temperatura da Terra, ou de 3, ou de 4, que já seria catastrófico. Isso é a média do planeta. Na sua casa vão ser 10, para compensar o outro lugar que vai ser 1. Entendeu? Então, tipo, vai ter lugares realmente que vão se tornar inabitáveis, como a gente já tá vendo aí, temperaturas de 45, 50 graus. Como é que um sujeito vai trabalhar no sol, um agricultor vai trabalhar no sol com 50 graus? Vai morrer lá no campo mesmo, não aguenta, não tem como, né? Ainda se você tá dentro de casa, com ar-condicionado e tal, você aguenta. Agora põe o cara para trabalhar no ar livre, não vai aguentar. Então assim, estamos falando de uma questão muito mais dramática do que esse número, 2 graus, 3 graus, faz parecer. Porque assim, é 2 graus na média do planeta. Em alguns lugares vai ser muito mais. Exatamente.